Vou fazer um vídeo resposta rápido aqui ao Saia da Matrix, do professor Humberto, né, o canal dele. É um ótimo canal, né, já digo logo de cara, é um canal que você tem que se inscrever, é um canal muito bem informativo sobre política, economia, questões sociais, história mesmo. É um canal que traz informações com base em estudos, né, dele, e não no achismo, não no senso comum. Então, se você quer aprender de verdade alguma coisa, de forma bem didática, né, sobre essas questões, se inscreva nesse canal do professor Humberto, muito bom, um dos melhores e mais importantes canais do YouTube atualmente aqui. Ainda é um canal pequeno, mas estamos na esperança de que esse canal cresça, né, porque a gente tem na internet uma epidemia de senso comum, uma epidemia de desinformação, enfim, para não dizer aqui um palavrão, né? E o Saia da Matrix, ele é completamente diferente disso, o oposto disso, é um canal bem informativo, que traz aí, com certeza, questões baseadas em estudo e não em senso comum. Logicamente que, longe de ser o dono da verdade, afinal também há opiniões, assim como eu também estou longe de ser o dono da verdade, né, nas minhas opiniões, mas mesmo assim a gente tenta fugir do senso comum e tenta informar as pessoas, né? E eu vou fazer um vídeo resposta aqui a esse recado para a esquerda, que é um vídeo que ele postou aí hoje, né? E então, vamos lá. O Humberto fala que há indícios fortes de que o Lula é corrupto e que parte da esquerda acredita na inocência do Lula. Primeiramente, eu nunca acreditei na inocência do Lula, assim como eu não acredito em inocência de nenhum político que chega a ser presidente do Brasil ou de qualquer país. Para ser presidente de um país, você precisa se corromper antes mesmo de chegar à presidência. Então, o Lula, para mim, já tem culpa no cartório desde antes de ser eleito, desde antes de tornar presidente. Naquela época, principalmente, em que da eleição de 2001, enfim, com grandes bancos, com grandes empresas financiando a sua campanha, né? Logicamente que ali já fica latente que ele havia mudado e que havia arrumado para a podridão da corrupção. Assim como os principais candidatos à presidência, né? Então, só que é o seguinte, todo político que chega ao poder, ou pelo menos 90%, chega se corrompendo. A questão é a seguinte, ou você não investiga ninguém, ou você investiga todo mundo. Mas, logicamente, que o meu pensamento é diferente disso. No meu pensamento, não tem como você investigar todo mundo e prender todos os políticos do Brasil. Isso é inviável. Da mesma forma que eu acho que nomes de cidades, nomes religiosos de cidade, como Salvador, São Sebastião, Santa Maria, Santa Catarina, enfim, nomes de cidades e estados, isso é uma afronta ao Estado laico, mas eu não defendo que a gente saia alterando o nome das cidades, porque isso seria inviável, seria uma coisa boa, porém seria inviável. Eu não defendo que todos os políticos do Brasil sejam imediatamente investigados e presos, porque por mais que isso fosse uma coisa boa, isso seria inviável. Não tem como fazer isso. A mesma coisa a questão das pedaladas fiscais, que dão causa ao impeachment da Dilma. Não dá para você colocar o impeachment da Dilma por causa de pedaladas fiscais, porque todos os governadores, prefeitos do Brasil, praticamente, fazem pedaladas fiscais. Ou já fizeram pedaladas fiscais. Então, como é que você vai dar o impeachment da Dilma por causa disso, mas manter todos os outros governadores e prefeitos nos seus cargos, sendo que eles fizeram a mesma coisa? Só que é inviável você mandar todo mundo para o impeachment. Todos os prefeitos e governadores. Você entendeu? Então, a inviabilidade acaba impedindo isso. Porém, eu também não sou a favor da impunidade.
eu acho que quem rouba tem que pagar. Então, o que eu sou a favor? Eu sou a favor de que quem roubou mais, quando há indício de que uma pessoa roubou mais, cometeu o crime mais grave, que é roubar mais, essa pessoa seja investigada primeiro e que a mídia deveria focar nessa pessoa que roubou mais. Mas não é isso que acontece. O que está acontecendo? Um partido foi escolhido e ele está sendo praticamente o único que está tendo investigação em cima dele, séria, enquanto que os outros estão completamente sendo ignorados, praticamente. Inclusive pela mídia. E lógico, a mídia que tem interesse na derrubada do PT. Na troca do PT por PSDB ou qualquer outra bosta, sei lá, enfim. E se você não acredita que a Globo tem interesse em derrubar o PT, você não está assistindo a Globo. Você não está assistindo Globo. Assista Globo e Globo News, os comentários deles sobre política e economia. É só atacando o PT e praticamente ignorando os outros partidos. Falando que a era FHC, com toda a inflação, o desemprego, o risco Brasil alto, né? Problemas sociais, problemas estruturais, apagão, dengue, isso na era FHC, não na era do PT. E fala a mídia que a era FHC foi uma maravilha. Que não havia crise. O Brasil todo ano fechava o ano tendo que pedir ajuda para o FMI, no FHC. Um governo completamente competente. Um presidente que só trabalhou pela sua própria reeleição. Lembrando que o Plano Real veio no Itamar Franco. E o Plano Real não foi uma obra do FHC, que nem economista é, mas foi um resultado conjunto de vários partidos durante o governo Itamar. Inclusive o Ciro Gomes, que é o candidato que eu vou votar nas próximas eleições, se ele se candidatar, e deve se candidatar, teve uma participação muito mais ativa no Plano Real do que o FHC, e não é lembrado. Mas enfim, eu acabei indo para outro assunto, mas voltando aqui. A prioridade tinha que ser investigar quem roubou mais. Não o PT. O PT não é o partido que roubou mais. Mas o PT é o partido que está no poder. O PT não está no poder sozinho. Aliás, o PT só tem a presidente da República, praticamente, e os poderes inerentes a um presidente da República, que é um poder grande, mas que não é o maior poder da República. O PT não tem a maioria no Congresso mais. O PT já não tem mais controle no Congresso. Sempre teve que fazer várias concessões, principalmente a partidos como PP, PMDB e até a oposição, PSDB, colocando em ministérios ministros da oposição desde o início do Lula. Então o PT não tem o poder sozinho, então não faz sentido a gente atacar só o PT com esse argumento de que o PT é quem está no poder. O PT não é um partido que tem o maior poder, não é o partido que está mandando no Brasil. Quanto à quantidade de dinheiro roubado, não é o PT quem mais rouba. Não é o PT que sofre a acusação de mais roubar. PSDB e PMDB têm muito mais acusações sobre eles de roubarem valores maiores do que o PT. No entanto, são deixados em segundo plano. Quando esses que deveriam ser a prioridade. Quer investigar o Lula? Investiga. Eu apoio a investigação do Lula. Eu apoio a investigação da Dilma, de todo mundo que está no PT, que tem algum indício de corrupção, mas vai investigar também os outros. Entendeu? Investiga a corrupção do PSDB, investiga a corrupção também do PMDB, do PFL, do PR. O Lula, como você falou, é um ladrão de galinha comparado a Eduardo Cunha, a Aécio Neves, ou mesmo a
FHC, Nestor Severo, numa delação premiada, apontou que o FHC cobrou e recebeu propina de 100 milhões da Petrobras, inclusive. Então, você pega esse pessoal, primeiro, que roubou mais, né? Que tem a acusação de que ele roubou mais, né? E não um cara que, sei lá, tem um apartamentinho, pedalinho, chacarazinha, enquanto tem outro lá que tem um apartamento de 11 milhões de euros em Paris, que é o caso do FHC. Então, essa é o ponto. O Lula é um ladrão. Porém, na qualidade de ladrão de galinha, é injusto a mídia, a Polícia Federal, enfim, Ministério Público, enfim, essas instituições aí, darem prioridade a investigar ele. Tem que investigar quem roubou mais, não quem roubou galinha. Entendeu? Muitos desses argumentos aqui que eu estou rebatendo não são necessariamente do Humberto, mas são aí de um senso comum que está concordando que é certo a mídia estar em cima só do Lula e, enfim, que o PT é que está no poder, sendo que o PT não é o único partido que está no poder. O PT está com pouco poder político, inclusive. Mas, enfim. Humberto, você falou que o governo do PT não é um governo de esquerda, não é um governo que está defendendo os interesses da esquerda mais. E eu concordo com isso. O PT é um governo que vem com a agenda macroeconômica lá do Fernando Henrique. Algumas coisas, poucas coisas, na verdade, boas, e muitas coisas bem ruins, como, por exemplo, esse negócio de superávit primário, a questão de vetar a auditoria da dívida pública, né? É um absurdo, vindo do PT. Abandonou a questão da reforma agrária, né? Enfim, várias coisas, políticas macroeconômicas que favorecem aí bancos e o grande capital e o grande sistema financeiro, como a política de juros altos. Todas essas coisas, né? Inclusive o que você falou, né? Criminalização de manifestações de movimentos sociais, como aquela lei antiterrorismo, né? Que é um absurdo, isso não interessa à esquerda, isso não interessa nem à liberdade de expressão, interessa só à direita. No entanto, é uma coisa vinda do PT. Aí você fala que por conta disso você está cansado e que nem está motivado mais tanto assim a lutar contra o golpe. Um golpe que tiraria a Dilma do poder, que tiraria a Dilma do poder antes dela concluir o mandato. Apesar de concordar com você na parte que o PT se transviou em um governo de direita, um governo liberal, praticamente, o PT ainda é um partido que carrega algumas bandeiras sociais, algumas bandeiras sociais-democratas, que não agrada o grande capital completamente. Por isso a mídia está batendo tanto no PT, porque ela vê uma oportunidade de tirar o PT e colocar a PSDB, que aí sim vai agradar os patrocinadores da mídia, da Rede Globo, enfim, os grandes bancos, voltando à privataria e tudo mais. E outra coisa, tirar o PT do poder por meio de um impeachment golpista, nesse momento, iria manchar a imagem da esquerda e não da direita. Por quê? Porque o PT carrega um rótulo de ser um partido de esquerda ainda, principalmente diante do senso comum. E isso é tão forte no PT, por causa da formação histórica do PT, que é uma formação de esquerda, que os livros de história que viriam depois iriam apontar o PT como um partido de esquerda que teve um governo derrubado com impeachment. Mesmo o impeachment tendo sido injusto, a esquerda vai ficar com uma mancha negativa muito grande. E eu não acho isso bom. Porque por mais que a esquerda tenha suas falhas,
isso vai manchar qualquer governador que venha a querer trazer políticas sociais no seu governo. Ah, não, é esquerdista, é corrupto, esquerda vai ser sinônimo de corrupção. Como já muita gente da direita está querendo atribuem à esquerda ditadura, por causa das meia dúzia de ditaduras no mundo de esquerda que tiveram, também houveram ditaduras de direita. Aqui no Brasil a gente teve ditadura de direita, mas a direita quer colocar como esquerda sendo sinônimo de ditadura, apontando Cuba, China, União Soviética como exemplos. E mesmo aqui no Brasil a ditadura que a gente tenha vivido tenha sido uma ditadura de direita, eles querem atribuir à direita o sinônimo da liberdade individual e blá blá blá. Toda essa papagaiada, essa falácia de dicotomia, sendo que nem direita nem esquerda defendem ditadura. Mas enfim, só como exemplo. Então, a esquerda vai ficar manchada, porque além do senso comum atribuir à esquerda sinônimo de ditadura, vai atribuir à esquerda sinônimo de corrupção, sinônimo de um governo foi derrubado por meio de um impeachment. Outra consequência ruim disso, isso vai dar força a grupos radicais de direita, fascitoides, liberaloides, ufanistas, grupos religiosos fundamentalistas, como Jair Bolsonaro, por exemplo, que pode nem vir a se tornar presidente caso a Dilma caia. Mas, enfim, o Bolsonaro poderia nem ser eleito presidente numa eventual próxima eleição. Porém, no Congresso Nacional iria ganhar força os grupos de direita mais conservadores, mais radicais, mais fascistas, mais ufanistas, mais cristãos fundamentalistas que oprimem direitos civis de minorias, enfim, queriam implantar na política macroeconômica políticas que desfavorecem os mais pobres e só favorecem os mais ricos. Enfim, então eu não vejo que um golpe que levaria ao impeachment do PT fosse uma coisa boa. Então é isso que eu queria deixar o recado aí. Se você não concorda, comente aí. Ou se concorda, comente também. Faça vídeo resposta. Ou você ou qualquer outra pessoa. E muito obrigado aí, galera. Continue acompanhando meu canal. Se inscreva no canal Saia da Matrix também. Dê like lá no vídeo. Dê like aqui no meu vídeo. Se inscreva no meu canal também. Tudo bem? Obrigado e até mais.